Fala aí, tudo bem? No último vídeo o meu primo Matheus pediu um abraço, então abraço Matheus, te amo, fica firme em Deus, em oração, leitura bíblica aí, continue crescendo na sua fé, te amo! Hoje nós vamos falar sobre nós temos um corajoso defensor. Muitas pessoas não sabem disso, por isso vivem vidas perturbadas, conturbadas constantemente, porque não se encontraram com esse corajoso defensor. Mas hoje nós vamos falar sobre ele e hoje você encontra ele através desse vídeo. Como assim, Caína? Você é o corajoso defensor? De maneira nenhuma, nunca na minha vida, jamais. Mas Deus que habita dentro de mim e fala através de mim é o corajoso defensor, que se você quiser também pode habitar no seu coração, talvez já habite, se você já tiver o convidado, e que também pode proteger e cuidar de você. Se você clamar, o encontrará. Vamos falar sobre isso hoje. Jesus acalma uma tempestade. Mateus 8, versículo 23. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: "Socorro, Senhor, nós vamos morrer." "Por que vocês são assim, tão medrosos?" respondeu Jesus. "Como é pequena a fé que vocês têm." Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: "Que homem é este, que manda até no vento e nas ondas?" Bom, este homem é o nosso corajoso defensor. Meu irmão, os discípulos estavam dentro de um barco onde as ondas estavam cobrindo o barco. Muitas vezes, essa é a minha e a sua situação. A gente tá aqui no barco da vida, do nada vem aquelas ondas de problema cobrindo o nosso barco, enchendo o nosso barco de problema, de água, de nossa, e a gente pensa, caramba, eu vou morrer, brother, eu vou morrer. Só que não, por quê? Porque nós temos um corajoso defensor. No momento em que os discípulos mais tinham medo da morte, mais pareciam que iam morrer, eles pegaram Jesus e falaram: "Jesus, Senhor, acorda e salva-nos." Jesus estava dormindo no barco, sabe por quê? Porque ele não tinha medo, porque ele era dono do mar. Porque no momento que ele quisesse, ele fazia isso aqui, ó, e o mar se acalmava. Só que os discípulos não tinham essa consciência, não tinham essa mesma fé que Jesus tinha e que Jesus tem. Então, se deixavam levar pelo medo, o que não é nada bom. Porém, eles fizeram uma coisa certa: eles clamaram a Jesus. Jesus primeiramente acorda, olha para eles e diz: "Por que vocês são tão medrosos? Como que é pequena a fé de vocês?" Então, com essas palavras, ele pega e acalma a tempestade que estava dentro dos discípulos. Mostra para eles que não tem motivo para ter medo, que na verdade, no lugar de medo, deveriam ter fé. Então ele acalma os discípulos, olha para o mar e fala: "Cale-se." Olha para o vento e diz: "Fique em silêncio." E tudo fica calmo. Por quê? Porque Jesus é dono. Só o dono de um cachorro, por exemplo, consegue virar para ele e dizer: "Rola, senta, levanta, me dá patinha." Por quê? Porque ele é dono. Da mesma maneira, Deus consegue fazer isso com o mundo e o universo inteiro. Por quê? Porque ele é dono, ele é criador. Então ele olha para o mar de maneira tranquila e diz: "Fica quieto, fique em silêncio, se acalma, agora." Simplesmente. Se Jesus quiser olhar para montanha e dizer: "Se levanta e se joga no mar." Montanha se levanta e se joga no mar. Se ele quiser olhar para as estrelas e dizer: "Desapareça." Desaparece tudo na mesma hora. Por quê? Porque o universo é criação de Deus. O universo é propriedade de Deus. Deus é dono de tudo. Ele consegue mandar e ordenar no que ele quiser, brother. Da mesma maneira que ele é o seu criador. Da mesma maneira que ele consegue acalmar aquela tempestade na água, no mar, ele consegue acalmar a tempestade dos seus problemas, da sua vida. Só que o seu e o meu problema, muitas vezes, é tentar resolver o problema com a força do nosso braço. É olhar para o mar que está cobrindo a nossa vida e tentar abraçar ele, tentar socar e tentar lutar contra o mar e fazer com que ele fique calmo. Só que não tem como, é uma coisa que está além do nosso alcance. Mas a gente continua ali, ó, só tomando soco na cara. Por quê? Porque a gente não clama a Jesus. Mas quando a gente clama, Deus se levanta, olha para os seus problemas e diz: "Sumam." Os problemas somem. Olha para o seu coração e diz: "Se acalme." E o seu coração se acalma. Vamos falar sobre um outro exemplo também que está em Lucas 8. Jesus cura um homem dominado por demônios. É o título. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste, do lado da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. E fazia muito tempo que ele andava sem roupas. E não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Grava isso aí, tá? Então eu vou explicar rapidinho a história aqui. Não vou ler tudo não, porque ler é mais lento. Eu vou explicar aqui com as minhas palavras. O que acontece? O homem endemoniado ficou com muito medo quando viu Jesus.
porque Jesus mandou os demônios irem embora, mas os demônios estavam com medo de Jesus mandar ele pro abismo, mandar os demônios lá pro inferno. Então, tinha uma manada de porcos ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus: Jesus, nos manda pra lá, nos manda pros porcos. Se é pra expulsar a gente, expulsa a gente pra lá. Jesus pegou e falou: vai. Os demônios saíram do homem, foram pros porcos, os porcos pegaram e se atiraram no mar e morreram afogados, se mataram. Não os porcos fizeram isso em si, mas os demônios que estavam nos porcos mataram os porcos dessa maneira. O homem que estava tomando conta dos porcos saiu, foi pra cidade e contou o que estava acontecendo. Quando ele voltou com o povo da cidade, olha só o que eles encontraram. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Brother, o mesmo homem que estava cheio de demônio, cheio de problema, andava nu por causa desses demônios. Não tinha casa para morar, mas morava num cemitério, o pior lugar de todos para se estar. Ele morava lá. Então a vida desse homem estava completamente suja de pecado, estava completamente suja de demônio. A vida desse homem era uma situação de vergonha, porque ele estava sempre exposto, sempre nu. As pessoas tinham medo e nojo dele. Ele era um homem violento por causa dos demônios que estavam dentro dele. Ele tinha uma vida assim, não tem como ter uma vida tão ruim quanto a desse homem aqui. Mas em um determinado momento da vida desse homem, ele avistou Jesus chegando e ele saiu do cemitério e foi se encontrar com Jesus. No momento em que ele decidiu se encontrar com Jesus, poucos minutos depois, ele estava são, vestido e aos pés de Jesus. A vergonha tinha sido cobrida com roupas, porque Jesus não esconde os nossos pecados, mas ele cobre os nossos pecados. O que isso quer dizer? Bom, Jesus nos limpa de nossos pecados. Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Então o que é motivo de vergonha para nós, Jesus cobre com uma nova vida, com uma nova santidade. Jesus transforma a gente. Ele não esconde, ele cobre. São duas coisas diferentes. Porque na verdade, quando toda essa situação acabou, o homem que antes estava endemoniado correu para a cidade para contar o que aconteceu. Ou seja, o homem mesmo ia expor os próprios pecados. O homem mesmo ia dizer: olha só como eu vivia, olha só como minha vida era horrível e olha só como Jesus me transformou. Porque os nossos pecados não devem ser escondidos, mas cobertos pelo sangue de Jesus. Devem ser transformados, perdoados. E foi isso que aconteceu com este homem. Ele se encontrou são, Jesus transformou a vida dele. Toda a tempestade, toda a sujeira se transformou em uma vida serena, em uma vida calma, em uma vida consciente, onde agora ele sabia o que estava fazendo, onde agora ele realmente era quem ele deveria ser. E agora ele estava no lugar onde ele deveria estar, que não era no cemitério, mas era aos pés de Jesus. Esse é o lugar onde eu e você devemos estar, aos pés de Jesus, abaixo de Jesus, obedecendo-o, amando-o de todo o nosso coração, permitindo que ele transforme a nossa vida, vivendo uma vida de intimidade, vivendo uma vida de conversa, de caminhar ao lado de Jesus. Este é o nosso lugar. Então quando o povo viu aquele homem que antes estava endemoniado, agora ele estava são. Antes estava nu, agora está coberto. Antes estava no cemitério, agora está nos pés de Jesus. Se assustaram. Palavra de Deus para você hoje é: deixe Deus acalmar a sua tempestade de tal forma que as pessoas de fora vão olhar para você e vão se assustar. Deixe Jesus transformar a sua vida de tal forma que as pessoas que estão de fora vão olhar para você e vão sentir medo, vão se assustar. Deixe Jesus cuidar você de tal maneira que vai causar espanto nas pessoas que estão ao seu redor. Irmão, Deus tem poder para acalmar uma tempestade, Deus tem poder para perdoar pecado, tem amor para perdoar pecado, tem poder para expulsar demônio, tem poder para pegar a sua vida, que parece que está aos cacos, nessa pandemia, nessa quarentena, somado com os problemas da sua vida. Tudo junto, tudo no mesmo lugar, gerando ansiedade, gerando depressão. Parece que a sua vida, parece que você vai morrer. No momento em que você pegar
a sua vida do jeito que você está, não é de outro jeito, é do jeito que você tá, brother. O homem endemoniado foi se encontrar com Jesus. Ele tava sem demônio? Não, ele tava cheio de demônio. Ele foi se encontrar com Jesus cheio de demônio. Não tô falando que você tá endemoniado, tá? Eu tô citando a situação daquele homem lá. Não estou falando que você tá endemoniado. Mas o homem, aqui na Bíblia, que tava endemoniado, foi se encontrar com Jesus cheio de demônio, brother. Então pega os seus problemas e vai se encontrar com Jesus cheio de problema mesmo. Cheio de ansiedade mesmo. Cheio de depressão mesmo. Pega a sua vida do jeito que está e se encontra com Jesus. Busque esse encontro com Jesus. Busque-o em oração, em leitura bíblica, e você o encontrará. É isso que a Bíblia diz. Busque-me e você me encontrará. Porque, cara, só Deus tem poder para acalmar a sua tempestade. Só Deus tem poder para transformar a sua vida. Só Deus tem poder e amor para perdoar você e para jogar os seus pecados no esquecimento e cobri-los com uma nova vida digna, com uma nova vida de santidade, com uma nova vida cheia de amor que você recebeu de Deus, não só para guardar em você, mas para devolver esse amor para Ele e para as pessoas ao seu redor. Cara, deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus acalmar a tempestade. Creia em Deus, confie em Deus, busque-o e você o encontrará. Então não deixe a sua vida como ela está. Pegue ela e leve até Jesus. O resto Ele faz. Bom domingo pra você. Enfim, essa é a palavra de Deus que Ele falou comigo hoje. Eu tô compartilhando com você porque Ele também quer falar com você. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Pois Ele nunca desistiu de ti, não, 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 não. Pois Ele nunca abandonou você aí. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, descansa nele. Espere em Deus, descansa nele. Mais uma vez, nunca desista.